Abra sua Bíblia, por gentileza, em Oséias, no livro do profeta Oséias. É mesmo, existe, irmão. Pode insistir, não é? Acha aí que você vai ver o livro do profeta Oséias. Oséias, no capítulo 14, nós vamos ler do verso 1 a 9. O subtítulo é muito sugestivo, e ele diz: as bênçãos do arrependimento. Nesta noite, quero ler esse texto, as bênçãos do arrependimento. Diz assim, palavra do Senhor para nós, é para cada um de nós: volte, ó Israel, volte, ó Brasil, volte, família, volte, empresariado, volte Belo Horizontino, volte, Brasil, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram a sua queda. Volte, Brasil. O seu pecado causou a sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoe todos os nossos pecados. E por misericórdia, recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Síria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra, não adianta. Nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas... Nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para o Brasil. Ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão. Seu resplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira. E a fama do Brasil será como a do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com os ídolos, sou eu que lhe respondo e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Volta, Israel. Volta, Brasil. Os seus pecados causaram a sua queda. Nosso país, irmãos, é um país maravilhoso. Poderia gastar tempo aqui, não vou, falando de tudo de encantador que o nosso país tem. País, não é, riquíssimo, com as maiores reservas florestais, minerais do mundo. Um país de tanta riqueza. Um país de uma cultura múltipla, diversa, mas que, apesar de gigante, fala uma língua só. Não é? Um país unido. Mas um país também que, apesar de tanta riqueza, é um país de tanta miséria, de tanta pobreza. Um país com tantas religiões. E o povo conhece tão pouco de Deus. Um país que está entre os 10, 11 mais ricos do planeta, mas tem talvez a pior distribuição de renda. Acho que um país africano é pior do que a gente. Um país que vai chegando a 50 milhões de evangélicos, mas que esse sal todinho que está por aí, essa luz todinha, não tem impedido, o apodrecimento do nosso país. Eu queria que a gente olhasse para o texto aqui de Oséias, e tirar algumas lições para nós, para orientar aqui o nosso clamor e a nossa voz profética. Primeiro, a dolorosa constatação que a gente tem do que está acontecendo hoje no nosso país. Os nossos pecados é que causaram a nossa queda. Não é culpa de ninguém. Não é culpa de um governante apenas, não é culpa de um partido em particular que você não goste, não é culpa de um movimento, a culpa é de todo o povo brasileiro. Um povo que brincou com o pecado. O pecado é uma tragédia, irmão. Foi o pecado que destruiu Roma. Tem destruído nações e impérios desde que o mundo é mundo.
Sabe, a nação de Israel estava vivendo uma crise horrorosa. Uma nação que era a nação menina dos olhos de Deus, a nação que tinha Deus como Senhor, o provedor, o protetor. Deus lutou quantas vezes por Israel? Israel está agora escravizado, na falência, no exílio, na pobreza, completamente devastado. E Deus disse: o que causou a sua queda não foi o rei tal, não foi o partido tal, não foi a escolha errada que você teve de estratégia comercial ou de guerra. Tudo isso aqui é consequência de uma coisa só: pecado. O pecado é o pior de todos os males que pode atingir um povo, uma família, uma pessoa. O pecado mata. O pecado é a vergonha das nações. Deus diz que o pecado feriu mortalmente Israel. Por quê? Porque não há mais integridade na palavra. Deus diz: o povo não fala mais a verdade. Ninguém mais fala a verdade. E eu falo: meu Deus, parece que eu estou vendo o Brasil. Porque não há mais respeito pelo que é alheio, a vida do outro. Eu falo: meu Deus. Ele diz: o que só prevalece é matar. Quando eu penso num país em que anualmente nós matamos 65 mil pessoas só com arma de fogo, sem considerar ainda os assassinatos que vão para 50 mil, 55 mil no trânsito, sem considerar, não é, os demais aí, que são milhares de mortes em filas de hospital, em erros médicos, nós atingiremos cifras, números absurdos de descaso com a vida alheia. Não há respeito pela propriedade particular. O profeta aqui diz nesse texto que o que prevalece é furtar, e só há arrombamentos. Não há respeito pela pureza e pela família. Diz: o que prevalece é adulterar. Então Deus olha para Israel e as palavras que ele usa são mentira, morte, furtos e roubos e arrombamentos e adultérios. Parece que eu estou vendo uma foto 3D do nosso país. O Brasil também está nessa crise. E a maior crise nossa não é econômica, não é desemprego, é moral. A nossa crise é moral. Não é? É crise moral, e eu fico espantado. É um país que caiu não só por causa do pecado, mas caiu politicamente. Politicamente. Como resultado do nosso pecado, nós não olhamos direito para o processo eleitoral. E olha quem nós colocamos lá. Como vamos tirá-los de lá? Só milagre? Numa reunião recente, com representantes aí da Operação Lava Jato, foi dito: o grande desafio do Brasil não é botar gente na cadeia. O maior desafio do Brasil não é conseguir que os julgamentos e os processos vão até o final. O maior desafio incomparável, quando os outros representam nada, é trocar o comando que está aí hoje, porque se isso não acontecer, nada vai mudar pelos próximos 100 anos. Eu tremi. Porque nós estamos caídos politicamente. Poder executivo, não é? Desobedecem à lei. Oséias 5:10 diz: os príncipes e líderes de Judá são como aqueles que mudam os marcos. Ele vai lá e muda a cerca para o lado de lá para roubar. Diz o texto de Oséias, capítulo 7, verso 5, que os príncipes e líderes de Israel se tornaram doentes com o excitamento do vinho, se tornaram bêbados. Oséias 7:7 diz: todos os líderes caem, não há ninguém entre eles que invoque a Deus, abandonaram o Senhor. O poder legislativo, o texto de Oséias diz: ai daqueles que fazem leis injustas, daqueles que escrevem leis para opressão, para negarem o direito do pobre, para arrebentarem o direito dos aflitos, a fim de despojarem os pobres e roubarem dos órfãos para benefício próprio. Oséias 10, verso 1 e 2. A Bíblia diz, em Oséias 10, os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um prêmio que recebe. Corrupção. O Brasil atravessa essa crise. O país está caído moralmente, politicamente, mas está caído espiritualmente. O texto diz que os sacerdotes, pastores daquela época não eram mais comprometidos com Deus. Não era mais. A Bíblia diz que eles viviam na prática de excessos.
que significa isso? Escandalosos no pecado. Líderes espirituais escandalosos no pecado. Rejeitaram o conhecimento de Deus e levam o povo à destruição. E por isso Israel foi para a apostasia. Esqueceu de Deus, desviou de Deus. Tinha uma religiosidade sem santificação. E o que Deus faz? Nesse texto, o que me impressiona é o convite de Deus. Ele diz, volta. E as palavras são carregadas de amor. Ele diz, volta, Israel. Um povo longe de Deus, mas Deus diz, volta. Mas como voltar? Ele diz, para voltar tem uma condição, arrependimento. O pecado fere o coração de Deus. O pecado que nós temos cometido como brasileiros zomba da cruz de Cristo. O pecado tem afrontado Deus, é como cuspe novamente no rosto de Jesus. E é por isso mesmo que Deus faz uma exigência. Você tem que mudar. Seu arrependimento tem que produzir em você conversão. Eu nunca mais farei isso, eu nunca mais farei aquilo. E é aí que eu chego no nosso desafio. Irmãos, talvez a maior contribuição que a gente pode dar para o nosso país é a nossa própria conversão. É a nossa própria mudança. Hoje cedinho acordamos lá em casa e eu e minha esposa tomando um café gostoso, a gente agradecia a Deus. Agradecia a Deus por tanta bênção na família dela. E a gente foi recordando a história da família dela. E eu me lembro assim tão claro. Quando minha sogra queria mudar a família dela, ela queria que o marido voltasse para casa, que largasse as amantes, que os filhos largassem o álcool e um filho a droga. Ela queria que a família se reunisse de novo. E ela tentava e não conseguia. E um dia ali, conversando com ela, eu falei assim, mas sogra, está indo pela direção errada. Você quer ver tudo em volta mudar? Muda você. Porque ela mesma, católica, desprezava Cristo, não seguia a palavra, não queria abrir mão. Eu falei assim, se você entregar a sua vida a Jesus, se você não experimentar na sua vida a verdadeira conversão, porque o catolicismo dela era mais fajuto do que, não valia nada. Quando aquela mulher se converteu, nós ficamos contando hoje o tempo. 2 anos depois, 5 anos depois, 7 anos depois, tudo o que ela tinha tentado anos aconteceu. A família dela fez uma virada financeira, uma virada completa. E hoje a gente olha aquela família, esse filho que era tão problemático, hoje ele abençoa a família inteira pela sua prosperidade, pela sua firmeza. É impressionante. É impressionante. Por quê? Porque Deus exige um arrependimento que nos mude. E nós queremos, como um todo agora, mudar o Brasil inteiro, se a gente mesmo não muda. É a mesma coisa que minha sogra querer que o sogro muda, que o filho muda, quando ela não muda. De que adianta nós queremos que o Brasil seja justo, correto, se dentro de nós tem áreas não convertidas? Se nós, igreja, não nos arrependemos e não nos convertemos. Ou seja, que a gente volte de maneira sincera para Deus. Brasil que olhe para cima, como a gente cantou. Em vez de um ritual de culto da cela e do culto na igreja, uma vida no altar de Deus. Ao invés de marcar presença, não é? Desfrutar da presença de Deus no seu altar. Viver o evangelho mesmo. Deus exige que a gente coloque a confiança nele. Ele diz, é preciso que a gente agora dependa dele. Ele diz, nunca mais montaremos carros de guerra, nunca mais pediremos ajuda de outros povos, nós confiaremos no Senhor. E ele diz assim, no verso 4, curarei a sua infidelidade. Meu amor cobrirá a sua ira. Trarei um verdadeiro avivamento ao povo, ele diz. Eu trarei um avivamento, serei como orvalho, ele florescerá, como o cedro do Líbano aprofundará raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será, sua fragrância. Avivamento, ele diz, vai haver um avivamento, um refrigério espiritual. Olha as palavras, orvalho, fragrância, esplendor, sombra. Uma estabilidade espiritual, ele diz, você lançará raízes profundas como o cedro, um povo que será firme e não se abalará. Um vigor espiritual, ele diz, estenderá seus ramos e crescerás.
e será vivificado. É isso que nós temos que experimentar no nosso país. É isso que Deus quer trazer para nós. Porque o nosso país é uma nação que está debaixo de juízo de Deus. O que nós estamos passando é resultado de juízo diante do Senhor. E nós precisamos nos arrepender. E hoje, é isso que eu quero que a gente veja e que a gente faça. Abra agora a sua Bíblia, por favor, no livro de Ezequiel. Quem está conosco, eu acredito que todos estamos lendo o 4x4. Quem não está, agora está. Começa hoje, de onde a gente está lendo. Não é? Nós acabamos o livro de Ezequiel e vamos entrar agora no livro de Daniel. Mas Ezequiel é um livro terrível de ler, porque é um livro de muita dor. É um livro do juízo de Deus. Israel é punida por Deus pelos seus pecados. Israel é arrasado. Agora Israel está em escombros. Agora Israel está pobre. Agora Israel está na pior crise que Israel já viveu. A Babilônia entrou naquela nação e devastou. E agora está tudo no chão. Tem ossos e cadáveres por todo lado, tem osso. É uma imagem horrorosa, uma imagem devastada. É uma imagem que alguém diria, nunca mais essa nação levanta. Não tem jeito, não há condições. E estava todo mundo profundamente desanimado. Quem não morreu foi levado como escravo. Poucos estão lá. O próprio Ezequiel foi levado para o exílio, e lá ele tem uma visão. E Deus dá para ele uma visão. E eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia, não é? Por gentileza. No livro de Ezequiel. Abre aí, por favor, e nós vamos ler agora. No capítulo de número 40 e... Visão dos os ossos secos. 37. Ezequiel 37. 34 nós lemos isso, 37. Vamos lá. E assim diz Ezequiel 37. Obrigado, irmã. E diz, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado ao outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Tudo que morreu, tudo que estragou, tudo que se perdeu, pode ir de novo? Ele respondeu, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetize, ou seja, abra sua boca e diga, haja luz. Abra sua boca e diga, volte à vida. Abra sua boca e diga, perdão. Abra sua boca e diz, eu me converto. Abra sua boca e diz, nós nos arrependemos. Abra sua boca e diz, tem misericórdia de nós. Abra sua boca e diz, traz um avivamento. Abra sua boca e diz, levanta novos líderes. Então ele diz, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem. Enquanto eu falava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos por tendões e carnes, depois pele, mas não havia espírito neles. Estava lá na forma, mas faltava vida. A seguir ele me disse, profetiza de novo. Agora profetiza o Espírito e profetize, filho do homem. E diga, assim diz Deus, o soberano Senhor. Venha, desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. E como nós estamos dizendo, filho do homem, esses ossos são o Brasil. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança acabou. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair.
Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês serão o meu povo. Saberão que eu sou o Senhor. Porém, meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, que eu, Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. E a palavra é viverão. Sabe, irmãos, essa que Deus colocou no meu coração nesta noite. De que nós entendêssemos a oportunidade, a grandeza que Deus nos deu e a consequência do nosso pecado. E que você aplique para a sua vida dizendo: o pecado mata, meu querido. O pecado mata, o pecado seca, o pecado destrói. Enquanto Davi manteve o seu pecado escondido e não se converteu, não se arrependeu e não mudou, ele falou assim: eu adoeci, eu morri, meus ossos secaram. Todo osso vai secar por causa de pecado. E o Brasil é essa terra, uma terra tão entristecida. E as pessoas não têm esperança. Pois hoje à noite é a noite da gente clamar. E da gente pedir, e não só clamar, mas da gente profetizar. E da gente dizer: venha Espírito Santo, sopra sobre o Brasil, restaura esta nação. Restaura a nação politicamente, moralmente, restaura as famílias, restaura a ordem, restaura as finanças, restaura a fé, a espiritualidade, que o povo se arrependa e volte para Deus. Sabe, irmãos, nós vamos sobre o caos do Brasil. Hoje, não é, o Espírito pairando sobre nós, nós seremos a voz que vai ligar o Espírito à situação de caos. O Espírito vai tocar. E tudo vai começar a bater uns nos outros. O planeta começou a se arrumar. A água foi para lá, a terra veio para cá, o sol foi para cima, a lua foi. Tudo se arrumou, as sementes começaram a acontecer, os mares se povoaram. Lá em Israel, os ossos se ajuntaram, o fêmur veio para o lugar. O que era uma desordem veio. Não tinha vida, o Espírito entrou e tudo reviveu. Hoje Deus pode fazer isso na sua vida. Na sua vida, Deus pode fazer isso na sua vida, acabar esse caos. Profetiza, clama ao Espírito, Espírito Santo, arrependa-se, converta-se, mude seus pensamentos, tome posição, não é o que você fala, é o que você faz. Diga: nunca mais farei, eu vou mudar, voltarei, eu amarei. Da mesma maneira como nós temos tanto desprezado nossa nação, falta patriotismo, falta um patriotismo com o reino de Deus. Parece que a gente não tem aquele amor mais, parece que a gente não tem mais aquele apego a uma Bíblia, aquele apego a um culto, aquele apego às coisas de Deus, aquele prazer de dizer: eu sou crente, eu sou povo de Deus. E parece que isso tem acontecido em todos os níveis, a gente vai se tornando individualizado, desanimado, amortecido. Que a nossa paixão volte, que o nosso amor volte, o nosso amor pelo nosso país, nosso amor por nossa família, nosso amor por nossa terra, pelo nosso trabalho, pela nossa igreja. Que nós sejamos um povo de esperança, de fervor, de ânimo, um povo que crê e que experimenta o projeto lindo que Deus tem para nós e nossa terra. Nós vamos fazer isso agora. Nós vamos fazer isso agora. Eu quero que você feche os seus olhos. Onde você está? E o primeiro momento é um momento pessoal. Não é só um momento cívico, é um momento seu de conversão, de arrependimento. E se quando a gente fala que o país está vivendo o que está vivendo e caiu por causa do seu pecado, talvez você esteja aqui caído por causa do seu pecado. E a palavra de Deus diz: vê onde você caiu, onde foi? Foi uma crítica, foi uma mágoa? Foi um problema de relacionamento? Foi um cansaço? Foi um envelhecimento da fé? Acostumou? Se tornou acostumado? Foi um desapontamento com Deus, com um líder da igreja? Foi um pecado íntimo que você não consegue vencer e por isso não acredita mais em Deus? Foi uma resposta de oração que não veio? A morte de um ente querido que feriu sua fé? Foi alguma coisa que fizeram com vocês ou alguma coisa que você fez com alguém? Arrependa. Oséias diz para nós: pelo seu pecado você caiu. Sabe, querido, o pecado do outro nunca tira a minha alegria. Só o meu pecado é que tira a minha alegria. É o meu pecado próprio que apaga a minha chama. Nunca é o do outro. Nunca é o pecado de outro que apaga meu coração. É o meu próprio. É meu pecado que rouba a minha alegria. É o meu pecado que me enche de tristeza. É o meu pecado que me faz ser crítico, mal-humorado, ver tudo sob uma ótica horrorosa. É meu pecado. Onde caiu, arrependa.
porque os intercessores dessa noite serão pessoas saradas, convertidas, humildes diante do Senhor, perdoadas, cujas vestes estarão brancas agora na presença do Senhor. Se a sua veste sujou em algum momento, põe vestes alvas agora. Pede ao Senhor, lava-me, Senhor. Perdoa meu próprio pecado. Como nós podemos orar, Senhor, para a restauração das finanças do Brasil, se eu tenho pecados financeiros ocultos, se eu tenho desfrutado de ganhos ilícitos, como eu posso combater isso? A grande corrupção, se eu pratico a pequena. Como eu posso pedir prosperidade, se os meus caminhos não são os caminhos do Senhor? Como eu posso pedir a Deus para abençoar a nação, se eu mesmo tenho recorrido a outros para me abençoar antes de levar ao Senhor? Como eu posso? O Espírito Santo foi derramado no Brasil, isso ninguém pode negar. Nas últimas décadas a gente vê coisa tão linda no Brasil, mas alguma coisa, não está funcionando bem. Porque o Brasil pós-avivamento, o Brasil que de 20 anos para cá, de nada gerou 50 milhões de crentes, é muito mais podre, mais corrupto do que o de ontem, não é? Quando tinha muito menos crente, é capaz da gente estar atrapalhando o Brasil. É capaz que nós somos os problemas, porque talvez nada é mais pernicioso para uma nação que a hipocrisia. Quem diz que é, fala que é, mas não vive o que é. Arrependa-se. Que desta casa suba um aroma de arrependimento. Que desta casa suba um choro diante de Deus. Que desta casa suba uma sinceridade diante do Senhor de um povo que não é perfeito, mas é arrependido e quebrantado.